Vamos prosseguir nas nossas questões? Vem aqui comigo, tá? Olha só o que nós temos na próxima questão. Terceira questão diz assim, ó. Terceira questão de nacionalidade, viu? Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil, uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Olha só. Tício, deixa eu ir marcando para a gente identificar o que ele é, tá? Tício é filho de pais americanos que são diplomatas e que estavam no território brasileiro a serviço do seu país. Eu pergunto, nesse caso, Tício, para efeitos constitucionais, para efeitos de garantias constitucionais, Tício seria considerado um brasileiro nato? Olha só, nesse caso, Tício não é considerado brasileiro nato. Porque perceba, quando é que um nascido no Brasil vai ser considerado nato pelo critério do solo? Quando esse nascido, tá? Ainda que de pais estrangeiros, se esses pais não estão a serviço do seu país, tá? Eles não estão a serviço do seu país. Nesse caso, se você observar, os pais são americanos, estão a serviço do país, então Tício, para efeitos constitucionais, para efeitos da nossa prova, não é considerado brasileiro nato. Beleza? Desce aqui comigo, olha na próxima a continuidade do texto, tá? Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, olha só. Vamos aqui marcar. Bruno, por sua vez, tá? Bruno, por sua vez, vou até mudar aqui a cozinha da caneta para a gente identificar agora o caso do Bruno, né? Bruno, opa, aqui, e aí eu mudo a cozinha da caneta, pronto. Bruno, tá? Bruno é filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe, ó, a mãe que é brasileira, estava a serviço da República Federativa do Brasil. Nesse caso, então, Bruno, ele é brasileiro nato, tá? Bruno, ele é brasileiro nato. Porque perceba, ó, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles, pelo menos um deles, esteja a serviço do Brasil, tá? Esteja a serviço do Brasil. Eu vou pedir só para o meu câmera colocar na tela em branco, só para fazer um desenho para você, tá? Muito cuidado quando nós falamos o a serviço do Brasil aqui, tá? Por quê, Cris? Olha só. Está a serviço do Brasil é estar a serviço da administração pública, tá? Administração pública. Eu já falei isso, mas eu quero fixar bem isso, tá? É estar a serviço da administração pública, tá? Que pode ser direta, ou que pode ser indireta. Direta, União, Estado, DF, município. Indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Empresa pública. Aí vê só. A administração pública direta e indireta, tá? Direta, União, Estado, DF, município. Indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Cris, quer dizer que se eu estiver a serviço do município de Cabrobó, eu estou a serviço do Brasil? Sim, tá? Se eu estiver a serviço de uma autarquia estadual, eu estou a serviço do Brasil? Sim. Ó, um exemplo de sociedade de economia mista. Se eu estiver fora do país, a serviço do Banco do Brasil, eu estou a serviço do Brasil? Sim. Empresa pública. Cris, quer dizer, se eu estiver a serviço da Caixa Econômica Federal, eu estou a serviço do Brasil? Também, tá? Também. Então, perceba que está a serviço do Brasil, está a serviço da administração pública direta ou indireta de qualquer um dos poderes, tá? Volte de novo lá na nossa questão. Olha só o que nós temos. Pronto, tá? Nesse caso, o Tício, tá? Nesse caso, Tício, tá? Ele não é considerado brasileiro nato porque os pais são americanos e estavam a serviço do seu país, tá? Já Bruno, tá? É considerado brasileiro nato porque a mãe estava no México a serviço do Brasil. Nesse caso, letra A, Tício e Bruno são brasileiros natos? Não, né? Tício, acabamos de ver, ele não tem, Tício, ele não tem a nacionalidade nata, tá? Tício não tem a nacionalidade nata. Apenas Tício é brasileiro nato? Tício
Não, apenas Tício não. Tício não é brasileiro nato. Apenas Bruno é brasileiro nato? Opa, esse daqui, ó, verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Tício e Bruno são americanos e mexicanos, respectivamente? Ah, não dá para eu saber. Eu tenho que conhecer a Constituição americana e tenho que conhecer a Constituição mexicana para saber se eles também têm nacionalidade americana e mexicana, tá? A banca não pode cobrar isso, tá? Tício e Bruno podem ser brasileiros naturalizados desde que façam a opção no prazo constitucional, também nada a ver, tá? Realmente, nesse caso, na terceira questão, você marcar aí com a gente o caso da letra C, de Crisinho, tá? Eu estava falando há pouco tempo com vocês, tá? Sobre o caso da extradição. Olha, o que é bacana da gente fazer um curso pós-edital é isso, tá? O curso ele é muito focado. Bem recentemente, houve uma polêmica e vários alunos chegaram para me questionar sobre esse assunto, dizendo assim, professor, é o seguinte, você viu a última decisão do STF dizendo que o nato pode ser extraditado? Aí eu disse, olha, eu desconheço essa decisão, tá? Aí eu fui dar uma sondada e fui olhar o que decisão era essa que os alunos estavam falando tanto na sala, nas turmas do presencial, tá? Que decisão era essa que os alunos estavam falando tanto na turma do presencial sobre nato ser extraditado? Muito cuidado com o que você está lendo, tá? O STF não decidiu que um nato pode ser extraditado. O STF disse que um brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade e em perdendo a nacionalidade nata pode ser extraditado. Aí eu te pergunto, um brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode. Vamos aqui para uma tela em branco? Vem aqui comigo, tá? Para fazer um desenho bem bacana para você. Olha só. Perda. Vamos falar um pouquinho sobre perda, tá? Perda da nacionalidade, tá? Perda. Perda da nacionalidade. Tanto o nato como o naturalizado, tanto o nato como o naturalizado, tá? Tanto o nato como o naturalizado podem perder a sua nacionalidade, tá? Tanto o nato como o naturalizado podem perder a sua nacionalidade, tá? Como é que funciona isso? O nato, ele perde a nacionalidade, tá? O nato, ele perde a nacionalidade de forma voluntária, tá? O nato, ele perde de forma voluntária. Como assim, Cris? Voluntária, tá? Ninguém é obrigado a ficar com dupla nacionalidade, tá? Uma vez adquirindo-se uma outra nacionalidade, o nato não é obrigado a ficar com a dupla nacionalidade. Imagina só, sou brasileiro nato, me naturalizei americano, tá? Cheguei lá nos Estados Unidos assim, pô, não quero mais na minha vida lembrar que sou brasileiro nato, tá? Posso? Posso, tá? Por isso que eu estou dizendo, olha, cuidado com o que se lê. Esse caso que os alunos trouxeram para casa, para a sala de aula, foi exatamente isso, tá? Olha o que foi que aconteceu. Uma determinada mulher, né, brasileira nata, casou-se com um americano, tá? E quando adquiriu a nacionalidade americana, inclusive o seu green card americano, ela fez o juramento, né, de fidelidade aos Estados Unidos, abandonando e renunciando à nacionalidade nata. Portanto, ela perdeu voluntariamente a sua nacionalidade nata. Ela não optou pela dupla nacionalidade, ela renunciou à nacionalidade nata e ficou só com a nacionalidade americana. Portanto, ela não é mais nata. Ela é suspeita, tá, de ter matado o marido nos Estados Unidos. Foragida, veio para o Brasil e disse, eu sou brasileira nata, tá? Aí o STF disse assim, não, você perdeu a sua nacionalidade nata, portanto, pode ser extraditada. Foi essa a decisão do STF. Um nata, ele pode perder a nacionalidade? Pode. Se ele perder, ele pode ser extraditado, porque qual é a nossa regra? Nato pode ser extraditado? Não. Naturalizado pode ser? Pode, naquelas duas situações que nós já comentamos no bloco anterior. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar, né? Vem aqui comigo. O naturalizado, por sua vez, ele vai perder por uma decisão judicial, tá? Por uma sentença judicial. Claro que essa sentença judicial, ainda que a Constituição não fale, ela tem que transitar em julgado, tá? Decisão judicial com trânsito em julgado, tá? Decisão judicial com trânsito em julgado. Cris, o que é uma decisão judicial transitada em julgado? É uma decisão
que não cabe mais recurso. Chegou na sua definitividade, tá? Chegou na sua definitividade. Não cabe mais recurso, tá? Não cabe mais recurso. Agora o seguinte, ó, decisão judicial transitada em julgado e em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Ato nocivo ao interesse nacional, tá? Ato nocivo ao interesse nacional. Então, enquanto o nato ele perde de forma administrativa, de forma voluntária, o naturalizado ele perde por uma decisão judicial transitada em julgado, tá? Por uma decisão judicial transitada em julgado. Perfeito? Então, cuidado. O nato ele pode perder sua nacionalidade e, em perdendo a nacionalidade, ele pode sim ser extraditado, tá? Olha, não se perde nacionalidade se houver reconhecimento da norma estrangeira, tá? Da tua nacionalidade originária, tá? Por exemplo, o país que te recebe te dá a nacionalidade e mesmo assim reconhece a tua nacionalidade originária. Se ele te dá a nacionalidade dele e reconhece a tua nacionalidade originária, tu fica com a dupla nacionalidade, beleza? E também não há perda de nacionalidade se for imposição. Se for imposição do Estado, do país, né, estrangeiro, como condição de você permanecer naquele Estado. Aí, nesse caso, também não haveria a extradição. Beleza? Tranquilo? Vamos então para a nossa questãozinha. Vem aqui comigo para uma outra questãozinha, no outro slide, tá? Só para a gente ver uma outra questãozinha. Vamos ver então aqui, tá? Ele fala aqui de perda de nacionalidade. É bacana essa, tá? Quarta questão. Ele diz assim: a Constituição de 88, em relação à nacionalidade, tá? Em relação à nacionalidade, determina que, letra A, são cargos privativos de brasileiros natos, tá? São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e de vice-presidente da República. Perfeito, né? Presidente da Câmara e presidente do Senado. Ótimo, perfeito. Assim como os cargos de ministro do STF e do STJ. STJ não é cargo privativo de brasileiro nato, não, tá? Cuidado com isso. B. Perde a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade sem exceção. Opa, tá? Nós temos sim exceções em que não se perde a nacionalidade. Realmente, de acordo com o parágrafo 4º, tá? Artigo 12, parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo os casos de dupla nacionalidade, tá? Salvo os casos de dupla nacionalidade, quais sejam, tá? Se, por exemplo, o Estado estrangeiro reconhece a tua nacionalidade originária e mesmo assim te dá dele, tu fica com a dupla. Ou então, no caso de imposição, tá? No caso de imposição. Do Estado estrangeiro como condição de você permanecer naquele país. Eu não quero o Brasil, então você não perde, tá? Porque a perda da nacionalidade, ela é voluntária, beleza? Tem exceção sim. Desce aqui comigo, tá? C. É considerado brasileiro nato o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros a serviço do seu país. Desde que não é isso? Desde que não esteja a serviço do seu país. Lembra do critério do solo, jus soli. O nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Beleza? Vamos para a próxima? Vem aqui comigo. D. D diz assim, ó: os estrangeiros aqui residentes há mais de 10 anos ininterruptos, sem condenação penal, podem requerer a cidadania brasileira, tornando-se brasileiros naturalizados. Ele está tratando aqui do caso da naturalização extraordinária, há mais de 15, tá? Mais de 15 anos, tá? Lembra do caso? O brasileiro, a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Na naturalização ordinária, o estrangeiro tem que residir aqui no Brasil, ordinária, pelo menos um ano ininterrupto, tá?
e vim de país que adota a língua portuguesa. Se ela não falou que adota a língua portuguesa, então os estrangeiros, nesse caso, devem residir no Brasil há 15 anos ininterruptos, tá? Aqueles que não vêm de um país que adota a língua portuguesa, para se naturalizar pela via extraordinária. Beleza? Desce aqui comigo, então, a nossa alternativa só pode ser a letra E, tá? A letra E. É brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Perfeito, tá? Essa daqui, ó, é a questãozinha que você vai ter que marcar, tá? É a questãozinha que você vai ter que marcar. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima? Sobre perda de nacionalidade, tá? Olha, nós já falamos há pouco sobre a perda da nacionalidade e eu quero que você não... Vou pedir para o meu câmera colocar de novo na outra tela, tá? No outro slide. Perfeito, ó. Perda da nacionalidade. Você entende assim, ó. O nato pode perder, queridos, ó, muito cuidado, porque muita gente pensa que nato não pode perder a nacionalidade, tá? Nato pode perder a nacionalidade? Pode. Só que o nato, ele perde por um processo, por um procedimento administrativo, tá? Ele perde por um procedimento, por um processo administrativo. A sua perda é uma perda voluntária, tá? O nato, ele perde de forma voluntária, beleza? O nato, ele perde de forma voluntária. O naturalizado, ele perde? Perde. O naturalizado, ele perde... mas por um processo judicial, tá? O naturalizado, ele perde por um processo judicial. Beleza? Então, tanto o nato como o naturalizado podem perder sua nacionalidade. O nato, ele perde voluntariamente, o naturalizado por uma decisão judicial transitada em julgado e em virtude de ato nocivo ao interesse nacional, tá? Por um ato nocivo ao interesse nacional, tá? Um detalhe que é bacana também, viu? Um detalhe que é bacana também. Não esqueça, tanto o nato como o naturalizado, eles podem perder a sua nacionalidade. Deixa eu até colocar aqui que se perde por um processo judicial. Não esqueça, tá? É importante, ó. Não se perde nacionalidade, tá? Não se perde nacionalidade. Primeiro, se for o caso da imposição. E segundo, se o Estado estrangeiro reconhece a tua nacionalidade originária. Aí não se perde a nacionalidade, tá? Vamos voltar para a nossa questãozinha? Vem aqui comigo então. Olha só, para a nossa questãozinha. A questão no outro slide. A questãozinha. Beleza? Vamos lá então, tá? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, letra A, adquirir outra nacionalidade, ó, ele quer a perda, né? Ó, será declarada a perda, tá? Do brasileiro que, letra A, adquirir outra nacionalidade, no caso de imposição da naturalização pela norma estrangeira, ao brasileiro residente no território estrangeiro como condição de permanência no seu estado. Não, se for o caso da imposição, é um caso em que não se perde a nacionalidade, tá? B, adquirir outra nacionalidade no caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Não, se houver reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, você não perde. Você ficaria com a dupla nacionalidade. Também isso não é um caso de perda, mas de dupla nacionalidade, tá? De dupla nacionalidade. C, tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Opa, esta aqui é um caso de perda, tá? Ó, são dois casos de perda de nacionalidade. Um, voluntariamente pelo nato, e o naturalizado por um processo judicial transitado em julgado, por uma sentença judicial em virtude de ato nocivo ao interesse nacional, tá? Ao interesse nacional. Portanto, essa é a nossa resposta. Vamos ver só as outras porque estão erradas, tá? Ele diz assim, ó, adquirir outra nacionalidade no caso de imposição. No caso de imposição não se perde, tá? E adquirir outra nacionalidade não se admitindo exceções? Não, nós temos duas exceções, o caso da imposição e o caso do reconhecimento. Portanto, realmente, nesse caso, questãozinha C
é a nossa questãozinha correta. Marque aí letra C. Com base no artigo 14, tá? Artigo 14, parágrafo 4º. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar direitinho, né? Vamos então aqui, tá? Vamos para um próximo assunto, direitos políticos, beleza? Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Antes de ir para direitos políticos, coloca uma tela em branco aí para mim. Pronto, tá? Coloca uma tela em branco. Artigo 12, tá? Desculpa, artigo 13, ele vai me trazer uma outra dica que eu acho que é bacana que você marque, tá? Os símbolos. Símbolos da República, tá? Os símbolos da República. Lembra do bizu, ó. Bandeira, hino, armas e selo. Tu lembra das casas Bahias, tá? Bandeira, hino, olha o bizu. Para símbolos da República, tu lembra das casas Bahias, tá? Cris, casas Bahias, isso, ó. Bandeira, hino, armas e selo, tá? São os símbolos da República Federativa do Brasil, tá? São símbolos da República Federativa do Brasil. Bandeira, hino, armas e selo. Bandeira, hino, armas e selo, tá? São símbolos da República, tá? São símbolos da República, beleza? Olha o que detalhe. Cada estado, município e também o Distrito Federal pode criar os seus próprios símbolos, podem criar os seus próprios símbolos, beleza? Agora a gente pode partir para direitos políticos, tá bom? Olha o que é interessante. Nosso próximo tema, tá? Para finalizar realmente aí as questões, direitos políticos. Direitos políticos e partidos políticos vão do artigo 14 até o artigo 17. Campeão, só entre nós, tá? Leitura obrigatória, mas leitura mais obrigatória ainda para o 14 e o 15, que eu acho que seriam os pontos mais importantes aí da sua prova, tá? Os pontos mais importantes e os mais prováveis caírem aí na sua prova, tá? Quando eu falo em direitos políticos, tá? Eu tenho que começar falando sobre soberania popular. Vem aqui comigo, tá? Cris, soberania popular, isso, tá? Soberania popular. Soberania popular, tá? Soberania popular, tá? Nós temos 3 instrumentos da soberania popular. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Tá? Plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? Plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? São instrumentos da soberania popular. A Constituição, logo no caput do artigo 14, diz assim, ó, que são instrumentos da soberania popular, tá? Exercidos através do voto e do sufrágio, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Não vai confundir plebiscito com referendo, tá? Não vai confundir plebiscito com referendo. No plebiscito, tá? Tu lembra, é um questionamento prévio. Plebiscito, tu lembra de P, prévio, tá? É um questionamento prévio. A coisa ainda não existe e você vai ser questionado. Você quer essa novidade? Você quer essa situação nova? Você quer essa novidade? Plebiscito, tá? Plebiscito, tu lembra de prévio. Vem aqui comigo, ó. Tu lembra do bizu. Plebiscito, tu lembra de prévio. Tu lembra de prévio, tá? Plebiscito é um questionamento prévio, tá? É um questionamento prévio. A coisa ainda não existe, tá? A coisa ainda não existe, tá? E nós seremos questionados previamente. Foi o que aconteceu, sabe o quê? Foi o que aconteceu ali em 93, tá? Foi o que aconteceu ali em 93, quando nós somos questionados sobre a possibilidade do plebiscito da monarquia, né? O plebiscito da monarquia, o plebiscito do parlamentarismo, tá? A pergunta ela foi prévia, tá? Em contrapartida, o referendo é um questionamento posterior, tá? É um questionamento posterior. O plebiscito é um questionamento prévio,
o referendo ele é posterior. Referendar, tá? Referendar é confirmar. Referendar é ratificar, é confirmar. Isso é posterior. Beleza? Como o caso do referendo do desarmamento. Beleza? Tranquilo, né? Eu tenho ainda a iniciativa popular. Vamos lá então comigo? Desce aqui comigo que eu tenho que preencher alguns requisitos para que a iniciativa popular ela seja plausível, ela seja possível. Ah, um detalhe que é bacana sobre iniciativa popular, tá? É que você não pode confundir iniciativa popular com ação popular. Pelo amor de Nossa Senhora da PM, não vá confundir, tá? Confundir iniciativa popular com ação popular é a mesma coisa que confundir habeas corpus com corpus Christi, tá? Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, tá? Vem aqui comigo. Iniciativa popular, tá? Olha os requisitos. Para que a iniciativa popular é para propor PL, projeto de lei, tá? Propor PL, propor projeto de lei, tá? Iniciativa popular é para propor PL, é para propor projeto de lei. E aí eu tenho que enumerar alguns requisitos. Ó. É necessário que eu tenha o requerimento, tá? A assinatura de pelo menos 1%. Olha os requisitos, tá? O projeto, após elaborado, depois de ter sido feito, ele tem que ter a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional. Eleitorado nacional. Isso daqui, ó, tem que ser distribuído em pelo menos, tá? Distribuído em pelo menos, tá? 5 estados. 5 estados. Com não menos que 0,3% dos eleitores de cada um deles, de cada estado. Olha os requisitos. 1% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos que 0,3% dos eleitores de cada um deles, tá? De cada um deles. Perfeito? Queridos, a gente vai dar uma pausazinha agora, tá? Nosso time está quase acabando, mas quando eu voltar, a gente já começa a ver as questõezinhas de direitos políticos. Eu aguardo você. A gente volta já.